Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. É importante você levar em consideração, sempre que você ler os evangelhos e você ler um discurso de Jesus, quando você o vê contando uma parábola, é importantíssimo saber com quem ele está falando, para quem ele está falando, qual é a intenção daquele discurso, para que você consiga se organizar no tempo da fala de Jesus. Não significa que você deva comprometer o romance da revelação, né? Aquela coisa apaixonada da revelação. Alguns dias atrás, eu comentei aqui de uma ministração de Lucas 15 que eu fiz sobre a parábola de Jesus, onde ele fala do pai e os seus dois filhos. Então, essa é uma parábola conhecidíssima, e ela tem na epígrafe, como texto, na epígrafe dela, como no título dela, né, a parábola do filho pródigo, não é? Mas quando você lê o texto, você vê Jesus dizendo assim, ó, essa é a história de um pai e seus dois filhos. Então a parábola nunca foi sobre o filho pródigo. A parábola é sobre um pai e seus dois filhos. Outra observação, como eu volto a dizer, não diminui a poesia do conteúdo. Meu Deus, o menino, tadinho, rebeldinho, perdidinho no mundo, tentando comer a comidinha do porco, volta, volta. Não diminui, mas não é sobre isso o assunto. Então, quando você ouve eu falando desse jeito, dependendo do seu tempo de história e informação nesse conteúdo, você entra em desespero. O pastor está maluco. Da onde tirou isso? Não é sobre isso a história. Do que se trata a história do pai e seus dois filhos? É uma resposta que Jesus está dando a fariseus e saduceus que o criticavam por comer com publicanos e pecadores. Então ele está falando com esses caras. Ele não está pregando uma cruzada em praça pública. Eu volto a dizer, não diminui o fator de poesia do conteúdo. Você pode também usar para comunicar e inspirar de uma forma em que o foco seja só o menino que declarou o pai vivo morto. Mas a história é sobre um pai, dois filhos, e tudo que Jesus narra é para provocar publicanos, é para provocar fariseus, saduceus, e dar uma resposta a publicanos e pecadores. Então, preste atenção, com o que ele está falando? E por que ele está falando dessa forma? Vamos ler os versículos 1, 2 e 3 de Mateus 19, e a gente ajunta eles nesse contexto inicial. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Discursos anteriores que nós assistimos na aula passada. Versículo 2. E seguiram-no além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. Versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Nós estamos entrando em um dos textos mais polêmicos e mais confrontadores do Evangelho, especialmente do Evangelho de Mateus, aqui já partindo a partir de Mateus. Então, levando em consideração, à medida que nós observamos a fala de Jesus, então é muito importante a gente notar a forma com que Jesus absorve a pergunta. Porque lá na frente, ele vai reestruturar a pergunta. A pergunta inicial, ela está manipulada. E há um interesse por trás de atacar a Jesus e de questionar a lei de Moisés. Agora, eles perguntam da seguinte forma: uma grande multidão o seguiu, ele começou a curar algumas pessoas, certo? Então eles se aproximam de Jesus, está lá os fariseus de novo. E a Bíblia diz, provocando ele, tentando ele, dizendo-lhe,
é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Os fariseus, eles estão tentando a Jesus. Eles estão buscando uma forma de preparar uma armadilha. E nessa armadilha, eles usam essa armadilha, eles compõem essa armadilha através de duas palavras que comunicam comportamentos na época que eram muito, muito estressantes e muito polêmicas. Eles usam, eu estou falando devagar e dando ênfase para que você preste atenção lá na frente, quando Jesus reformular a pergunta. Eles usam nesta sequência, eles usam a palavra repúdio e depois eles usam a palavra divórcio, nessa ordem. Por que essa observação, pastor? Porque é relevante. Lá na frente, Jesus refaz a pergunta e reorganiza. Jesus traz primeiro o divórcio e depois o repúdio. Ok? Então vamos ver o que isso significa, o que a interpretação bíblica está nos dando a partir da própria Bíblia, né? Mais uma vez, eles estão querendo ver se Jesus vai na contramão da lei de Moisés, que eles chegavam sempre em nome da lei de Moisés, né? Um extra para vocês aqui. No Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, nós temos a mulher que foi pega no ato de adultério. E quando eles vão até Jesus, eles dizem assim, ó, a lei de Moisés diz isso. Deuteronômio 18 e 15. A lei de Moisés diz isso. Você diz o quê? Você diz o quê? Percebe? Só que eles não se dão conta de que eles estão diante do profeta que Moisés profetizou a respeito. Quando você lê Deuteronômio 18 e 15, Atos dos Apóstolos 3 e 22, ali está o comunicado que Moisés mesmo fala, dizendo, virá um semelhante a mim, virá um semelhante a mim, a ele vocês precisarão ouvir. Quem é Moisés? Moisés era um cara dotado de comunicação privilegiada com Deus. Moisés era um profeta como nunca havia tido ou visto em seus dias. E Moisés era um cara de sinais e maravilhas. Quando Jesus surge, no Evangelho de João, capítulo 1, Jesus surge, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 44 a 45, Felipe deu testemunho dizendo, porventura não é esse o profeta de quem Moisés falou? E aqueles fariseus não se deram conta que eles estavam simplesmente cumprindo a lei. Por que o fim da lei é Cristo? Porque o fim da lei é um outro legislador com comunicação exclusiva com o Pai, profeta, detentor de sinais e maravilhas. Quando ele surgir depois de mim, ouçam ele. Pronto, cumpriu-se a profecia. Jesus é o fim da lei, porque ele é o cumprimento dela. O novo legislador, comunicação exclusiva, profeta, sinais e maravilhas. Então, quando os fariseus levam a mulher em pecado, pega no ato de adultério até Jesus, eles nem se deram conta que eles estavam cumprindo a lei. Gálatas 3, 24 e 25. Porque como um aio, como um tutor, né? Pegando os indivíduos e levando até Cristo. Então, quando eles pegam uma mulher e levam para Cristo, Cristo não precisa responder a pergunta. A lei de Moisés diz assim, o que você diz? Aí Jesus diz, a lei de Moisés acabou em mim. A lei de Moisés acabou em mim. Agora, a nova lei de Cristo, que não é a banalização da graça, mas é a firmeza do... Alguém te acusou? Não. Então vai, mas não faça de novo. Não peques mais. É um novo legislador. Então, esses versículos que eu li aqui, de 1 a 3, ou todo o conteúdo sobre repúdio e adultério, né? São versículos muito complexos, muito complicados no Evangelho, especialmente aqui em Mateus, mas eu vou te lançar luz para que você não tenha dúvida e fale sobre isso com tranquilidade.
Os fariseus, eles estão aqui perguntando sobre o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é um estado de separação sem a condição do divórcio, ok? O repúdio é um estado não legalizado de separação, certo? É não ter a carta do divórcio. É uma conta que não foi acertada. Os discípulos, quando eles perguntam para Jesus, eles já tinham em mente a resposta, porque já estava na lei. Deuteronômios 24, 1 e 2. Então, quando eles perguntam a Jesus, acompanhado de todo o âmbito de curiosidade, impulsionados por o que os fariseus diziam, o que os saduceus diziam, o que os críticos de Jesus diziam, eles também queriam saber. Então, eles fazem uma pergunta retórica, porque na cabeça deles, eles já tinham a resposta, porque eles tinham a lei, Deuteronômios 24, 1 e 2. E quando Jesus começa falando a respeito, Jesus ele não está defendendo o divórcio. Jesus está defendendo a liberdade das mulheres que estavam presas aos homens, que por causa da natureza dura dos homens, as mantinham escravas em casa, enquanto as repudiava para viver a sua vida com amantes. Então, a repreensão de Jesus que vai acontecer daqui para frente é: por que essas mulheres eram mantidas escravas? Qualquer coincidência é mera semelhança, qualquer semelhança é mera coincidência. Por que essas mulheres eram mantidas escravas em casa? Porque eles tinham a tendência, da sua hipocrisia religiosa, de manter a tradição do casamento, embora o repúdio, mesmo que vivessem com outros, ou pelo menos vivessem a experiência de outros relacionamentos. Então Jesus está chamando a atenção, dizendo: se essa mulher, ou se esse homem não lhe serve mais, no caso aqui, como o governo está a partir do homem, ele diz: se esta mulher não lhe serve mais, dê-lhe carta de divórcio e a deixe livre, mas não a escravize. Não a escravize. Ok? No Antigo Testamento, homens tinham outras mulheres. Eles tinham o ambiente de relacionamento de poligamia, embora mantivessem uma dentro de casa por tradição religiosa. Nós temos o exemplo de Jacó, de Lia, de Raquel. Ele amava Raquel, mas Lia era mais velha, foi dada por tradição. Você tem que casar com a mais velha primeiro, porque é assim que a tradição faz. E você sabe que era uma vida sofrida. Todas as vezes que Lia desejasse ter uma noite com Jacó, ela tinha que comprar. Uma certa ocasião, ela ofereceu mandrágoras, porque ela viu quando Rubem trouxe mandrágoras do campo, e aí Raquel não podia ter filhos, e Raquel falou assim: poxa, que bonito isso que você está ganhando. Ela falou: me dá suas mandrágoras, me dá mandrágoras, porque eu não ganho nada do meu marido mesmo. E ele passa uma noite com você. Então, Raquel tinha que comprar, porque Lia era considerada a esposa primeira. Só que, na verdade, Jacó tinha problemas com Lia, então ela era mantida dentro de casa para manter a tradição. Olha que confusão. Ok? Então, enquanto o relacionamento acontece, esse laço matrimonial precisa ser mantido em fidelidade. Isso é determinante. Quando nós lemos a partir do versículo 6 do capítulo 19, nós vamos passar lá: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Existem coisas. Olha o que o texto diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem, porque tem coisas que Deus nunca juntou, se não houver arrependimento e muita humildade, isso é passivo de separar, porque foi ajuntado por qualquer outra coisa, menos por vontade de Deus. Então, Jesus começa a deixar alguns pontos claros. Ele não está favorecendo o divórcio, ele não está favorecendo o repúdio, ele está organizando a bagunça do negócio, e os discípulos estão perguntando: como é que funciona? Só que eles colocam o repúdio primeiro,
Quando Jesus for responder lá na frente, a gente vai ler já já, ele coloca o divórcio primeiro. Ele está dizendo, não a repudie por causa do cumprimento de uma tradição. Gente, tem um monte de esposas e esposos, maridos e mulheres repudiados dentro de casa por um casamento infeliz, por um casamento terrível, mas porque se mantém a cultura de uma tradição, para se manter uma aparência. Então Jesus está dizendo, não é para você sair dando tiro, casando e divorciando, mas se você for repudiar, é melhor que você libere o outro. É melhor que você libere logo o outro. Né? Aí no versículo 4 começa, propriamente dito, as palavras de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que o fez... No princípio, macho e fêmea os fez. Ele está destacando aqui a luta que Moisés teve que enfrentar para proteger nos seus dias a monogamia. Pois por causa da pressão da tradição, né, dos ritos, já havia uma bagunça nos seus dias. O pessoal estava solto. A poligamia estava solta. E as pessoas simplesmente desprezavam a carta do divórcio. Quando Jesus diz à mulher samaritana, este não é o seu marido, Jesus está dizendo, você está repudiada, separada, porém ainda ligada pela lei ao seu primeiro marido. Ou seja, com aquele que você ainda não acertou as contas pelo divórcio, você ainda está ligada a alguém que você precisa acertar as contas. Nos dias de Jesus não havia nenhuma lei dentro da própria lei, ou um adendo, ou um parágrafo, ou algo, ou um acréscimo para romper com o poder da poligamia. Por isso a pergunta de Jesus: por que vocês quebram a monogamia pelo repúdio? É isso, a pergunta de Jesus é essa. Ele está chamando a atenção. Jesus ele está confrontando essa condição das pessoas em repúdio. Ele está destruindo o poder do repúdio, determinando o fim dessa condição, mostrando que pessoas nessa condição estão presas, estão sofrendo muito. Então é melhor que o divórcio venha e elas sejam livres para a vida seguir adiante. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 32, que já está interpretado lá dentro do clube, e as palavras de Jesus é: quem repudiar a sua mulher, você não quer mais ficar com essa pessoa, é impossível, não tem mais como, vocês vão se matar. Então faz o seguinte, dá a carta de divórcio do que o repúdio. Naqueles dias de Jesus, os homens eram maus, muitos deles infiéis. Então eles tomavam para si outras mulheres e iam trocando. Enquanto as suas primeiras mulheres ficavam presas pela tradição. E essas mulheres eram transformadas em mulheres escravas. Escravas de marido infiéis. Quando é que o divórcio ganha força e legitimidade? Quando o outro está escravo de um cônjuge infiel. Porque enquanto houver possibilidade, fé, humildade, arrependimento, tudo é possível que crê. É por isso que o pastor de bom senso, o líder espiritual de bom senso, ele nunca vai incentivar, apoiar ou aconselhar o divórcio. Normalmente as pessoas, quando vêm, elas já vêm com a decisão tomada. Pastor, a gente não está mais junto. Ah, é? Ok. E aí? Não. Cabe algum conselho? Não, já. Ok. Então, libere o outro. Libere o outro. Né? Então, as mulheres eram mantidas escravas, né, de maridos infiéis. Agora, recentemente, teve uma reportagem, não sei se foi na Record, deve ter sido na Record, porque é o único canal que, quando eu posso, eu assisto, sobre as esposas de uma região da Índia, casadas com maridos que saíram para tentar a vida fora da Índia, 15 anos, 20 anos, 30 anos, até hoje nunca voltaram e estão presas pela tradição, vivendo com o sogro. É bem maluco, uma coisa bem maluca. Então, essa é uma condição para o divórcio. Se alguém pergunta, pastor, porque entra na polêmica, não,
É um casamento para sempre. A união de um homem e de uma mulher é para sempre. Mas a condição da infidelidade que produz o estado de escravidão e tira o direito de vida, de paz, de futuro, de alegria, né? Essa é uma condição. É a escravidão de indivíduos infiéis. Então, essa é uma condição para o divórcio, né? Tanto o homem como a mulher escolher sair por causa da escravidão, em função da infidelidade do outro. Então, Jesus está respondendo a eles com maturidade. Jesus está respondendo a eles, e como um bom mestre que ele era, como um bom pedagogo, como um bom articulado que ele era, na forma de comunicar o evangelho, olha só como Jesus segue o seu pronunciamento. A gente vai longe. Olha só, essa aula rende muito, ela é preciosa. Aí no versículo 5, ele disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse texto aqui, ele é lido às pressas, e muitas vezes ele é lido com um ponto final, em algumas ocasiões ele é lido com uma exclamação, mas não é uma exclamação. Jesus está fazendo uma pergunta, me responda aqui. Me responda aqui. O homem deixa a sua mãe, deixa o seu pai, deixa o seu pai, deixa a sua mãe, se une uma mulher, eles serão os dois uma só carne? Jesus está fazendo uma pergunta. Jesus está lembrando algumas coisas básicas, algumas coisas simples, como, por exemplo, matrimônio é deixar pai e mãe. Matrimônio também significa deixar toda a cobertura ou ligação ou conexão anterior. Qualquer união anterior, para que haja uma perfeita união entre dois indivíduos, entre duas carnes. O que está acontecendo aqui? O que acontecia é que eles continuavam se casando ou se ajuntando sem se divorciar das suas mulheres anteriores, unidos, cobertos e ligados por ambientes anteriores. Então eles iam se ajuntando, sem se divorciar das suas mulheres anteriores, onde eles somente repudiavam e achavam que isto era o certo de se fazer. Por quê? Porque para dar uma carta de divórcio naquela época, você tinha que pagar por isso. Você tinha que pagar por isso. Em alguns países, uma comparação muito rápida, mas os Estados Unidos, eu não sei se são em todas as universidades, quando você entra num curso universitário que você ganha uma bolsa de estudos, você tem que ir até o final. Se você desistir no segundo ano, você tem que devolver a bolsa. Dependendo da universidade. Você tem que devolver a bolsa. Porque foi feito um investimento, você parou no meio do caminho. Basicamente, a lei naquela época era o seguinte, se você der uma carta de divórcio, você tem que devolver o investimento feito sobre a pessoa que você tirou de casa para viver ao seu lado. E eles não queriam pagar esse preço. Então, mantinha a mulher escrava dentro de casa pelo processo do repúdio para poder manter a tradição. Manter a tradição. Paulo nos doutrina lá na frente dizendo marido de uma só mulher para confrontar o ambiente que era antes. Mantinha um ambiente de tradição, se utilizava da ideia do repúdio para viver outros relacionamentos. Então, isso aqui, é claro que jamais é um convite à banalização. Jesus não está deixando a coisa solta. Por isso que cabe uma reflexão com bom senso. Jesus não está deixando o negócio solto. Então, bora, pastor. Não, não funciona assim. Tem gente que se uniu das mais diversas razões e sofre miseravelmente até os dias de hoje. Gente, eu tenho muitos amigos pastores que se uniram em matrimônio por uma tradição familiar, institucional, religiosa e não são felizes. Eu já vou entrar nos estados eunucos para você entender por que eu me referi de ênfase a isso.
Isso aqui, as palavras de Jesus não são um convite à banalização, até porque nós estamos lidando com pessoas. Gente, pelo amor de Deus, Deus é Pai, o Espírito Santo é uma pessoa, pode ser entristecido, ele pode ser apagado. Quer dizer que Deus entende o nível de sentimento emocional, espiritual, ele sabe que a gente é gente que sofre. Então nós estamos lidando com pessoas que têm sentimentos, a gente está lidando com seres humanos, nós estamos lidando com projetos de vida. Nós estamos lidando com um sonho de envelhecer junto, tendo alguém do seu lado, cara. Então não é uma coisa assim, vai soltando e deixa para trás. Não. Mas seu processo da escravidão por causa de uma imagem institucional, né, em função da infidelidade do outro, é uma série de processos. Jesus não está banalizando. A expressão, quando o Senhor usa essa expressão aqui, quando ele fala sobre pai e mãe, não são só genitores. Os pais aqui significam todo o laço anterior que cobre e conecta. Ele está dizendo, deixa isso. Deixa isso. Afinal de contas, o matrimônio ele é feito de um laço só. Um pacto só. E é isso que as palavras de Jesus estão revelando nesse texto. Infelizmente, não se pode manter o matrimônio num ambiente de hostilidade, escravidão e infidelidade. Se não está podendo ser mantido o matrimônio, que seja legítimo o processo do divórcio. Para que as pessoas sigam o caminho sem repúdio, se desconectem, saiam dessa cobertura, para que sigam um único caminho, um único pacto, uma única vida com alguém. Então, essa coisa institucionalizada de pressão, de pressão, humilhação. Não, meu irmão, se vira. Gente, pelo amor de Deus, por anos, mulheres espancadas, violentadas, estupradas, ou maridos enganados, traídos, e toda aquela manipulação do ambiente, não, porque tem que ser até o final dos dias. Se não foi o Senhor quem uniu, é passivo de separar. É passivo. Eu volto a dizer, nenhum pastor jamais irá incentivar o divórcio para ninguém, mas quase sempre as pessoas já chegam com uma decisão tomada. Já decidiram sem pedir um conselho, sem pedir uma orientação. E o que fazemos é respeitar a decisão das pessoas e orientá-los espiritualmente para que cada um deles tenha a vida siga. Orientá-los quanto ao futuro. Temos que levar em consideração também os filhos, pois é muito sofrimento para as crianças. Vou ler os versículos 4, 5 e 6 para dar uma contextualizada melhor. Estamos em Mateus capítulo 19. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez lá no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A pergunta é uma pergunta, me abre o precedente para entender conexão, cobertura ou ligado. Versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Ele está dizendo, deixando esse ambiente de conexão pelo processo, pelo princípio. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A união matrimonial entre homem e mulher torna duas pessoas carne da mesma carne. Carne da mesma carne. Mas não os torna espírito do mesmo espírito. Nós somos uma alma vivente que tem um espírito de vida e habitamos em uma carne. O Senhor não disse assim, são carne da mesma carne, são espírito do mesmo espírito, são alma da mesma alma. E vem a parada da alma gêmea, né? Que o pessoal dá uma meio... Enfim, a parada do adolescente, né? Alma gêmea e tal. É carne da mesma carne, mas não é espírito do mesmo espírito. O repúdio, ele não permite isso, pois ele envolve uma terceira pessoa. Naqueles dias, o estado de repúdio era uma mulher escravizada dentro de casa para manutenção de uma tradição, o marido indo e vindo, e ainda mantendo uma terceira, ou quarta, ou quinta, ou sexta pessoa nesse relacionamento.
Então, o texto também diz que aquilo que Deus ajunta, o homem não separa. Vamos entender isso aqui. Isso quer dizer que tudo aquilo que Deus ajunta é associação de Deus, é abençoado por Deus e deve ser conservado. Porém, aquilo que Deus nunca ajuntou, mas a vaidade ajuntou, a atração ajuntou, a carne ajuntou, o dinheiro juntou, a tradição ajuntou, as famílias ajuntaram, uma gravidez indesejada e irresponsável ajuntou. Em algum momento, se não houver humildade, arrependimento, um processo de entender como a vida vai ser dali para frente, isso corre o risco de não se manter. Corre o risco de separar. Então Jesus está dizendo, se ajuntem pelo favor de Deus. Porque se vocês se ajuntarem sem o favor de Deus, vocês estão se ajuntando para um grande risco, sendo ele até o risco da separação. Lá na frente, Jesus vai nos dar a seguir 3 tipos de matrimônio. Eu vou falar sobre aqueles que nasceram eunucos, os que foram feitos pelos homens e os que escolheram ser. E aí eu vou desmistificar essa ideia do eunuco, que a primeira coisa que vem, a mente, são conflitos de sexualidade. E não é sobre isso que Jesus está falando. Então, eu preciso que você prepare a cadeira aí. Porque é aquela coisa, a primeira informação que chega tende de ser a mais verdadeira. Então, vamos ver o que Jesus está dizendo. Lá na frente, no versículo 12, nós vamos falar sobre isso. Tá? Tudo aquilo que é produzido pelos homens é vulnerável e pode sofrer circunstâncias de separação, de término, de frustração, de ser interrompido. Tudo aquilo que é produzido pelo efeito, interesse, manipulação, esquema de homem, não traz paz. A bênção de Deus não vai estar, porque não foi Deus quem uniu, não foi Deus quem fez a associação daqueles indivíduos. Então você vê que a doutrina de Jesus é forte, não é uma banalização do negócio. Aí o versículo 7 diz assim, ó, disseram-lhe eles, então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Vocês conseguiram pegar isso no começo? Quem chegou agora talvez não pegou tudo no começo. O versículo 3, eles dizem assim, ó, chegaram os fariseus para tentar e disse, é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mas no versículo 7, eles corrigem a doutrina. Eles corrigem. Na pergunta dos fariseus, repúdio veio primeiro, o divórcio depois. Agora, o divórcio vem primeiro e o repúdio depois. Aí eles fazem a pergunta, provocando a questão de Moisés. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então, agora Jesus, como um bom mestre, ele toma aquela gente pela mão e vai reformulando a pergunta. E vai... Porque o discurso anterior dele é a reformulação da pergunta, ele vai trazendo a verdade para a pergunta. No começo eles usam a palavra ao contrário. Então, eles fazem isso de forma separada. E eles colocam as palavras na boca de Moisés, por exemplo. Eles usam primeiro a palavra divórcio e depois a palavra repúdio, quando a ordem, ou vice-versa, repúdio e divórcio, quando a ordem é divórcio e repúdio. Né? Aí o versículo 8, Jesus interage com a pergunta. Olha lá, disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas lembrem-se, no princípio não era assim. No princípio não foi assim. Jesus ele não perde o objetivo da discussão. Ele não perde o objetivo da discussão. E ele responde de forma brilhante. Ele diz, o repúdio é coisa da natureza do vosso coração. Ele não disse que era uma herança ou natureza, por exemplo, do coração dos pais. O repúdio é o estado da separação até que a carta do divórcio fosse providenciada. Mas tinha um preço a pagar por isso. E eles mantinham as mulheres no estado de repúdio para não pagar o preço que o divórcio exigia. Qualquer coincidência é mera semelhança.
Por isso que lá na frente eles concluem dizendo, então é melhor não casar. Por que que é melhor não casar? Por causa das desavenças? Por causa dos desequilíbrios? Não, por causa do preço que se pagaria pelo processo do divórcio. Eles não estavam pensando na felicidade dos cônjuges, do matrimônio. Eles estavam pensando no dinheiro e negligenciando, né, o ato do adultério, especialmente. Então, eles não pensavam. Observe que Jesus ele faz uma pergunta. Não foi assim desde o princípio? Quando você lê em Gênesis capítulo 4, versículo 23, Lameque fez isso no princípio, ele repudiou suas mulheres e as manteve presas. Jesus ele estava lançando foco aqui, ele está lançando foco sobre Adão e Eva. Houve problema entre Adão e Eva no princípio. Esse é o princípio que ele se refere. Ele está dizendo, você lembra do problemão que houve com Adão e Eva no princípio? Lembro. Eles continuaram juntos? Esse é o princípio que ele se refere. Adão não repudiou sua mulher por causa do pecado. O repúdio não é uma carta de liberdade. Ele não é uma carta de liberdade. Deus naturalmente só quebra esse pacto pela morte. O pacto do casamento só é quebrado pela morte. Mas o homem, em virtude de uma união muitas vezes não pensada ou inconsequente, ou escrava até, tem acesso a uma carta de divórcio legal, pelo processo legal, para que o espírito do outro seja livre e a vida continue. Olha como Jesus é equilibrado nas suas palavras, e à medida que a gente interpreta isso com um pouco mais de reflexão, que lindo isso vai ficando. Olha o versículo 9, palavras de Jesus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A infidelidade vai produzir o efeito do repúdio. Logo, é melhor que o divórcio venha, para que os dois sejam livres. Então, Jesus está dizendo que o repúdio válido ganha causa por infidelidade, mas não disse que a única causa do divórcio é a infidelidade. É isso que ele está falando. Então, por sua vez, o repúdio ele precisa, de alguma forma, buscar solução. E jamais prender pessoas ou escravizar pessoas. Qualquer relacionamento que produz condição escrava, qualquer relacionamento que produz condição escrava, enquanto o outro se vangloria da sua posição de infidelidade, isso é condenável diante de Deus. Por isso que eles vão chegar, olha aqui o versículo 10, olha o que eles falam. Ah, Senhor, é muito complicado. Disseram-lhe os seus discípulos. Fariseus tentando pegar Jesus no armadilho, os discípulos ouvindo e dizendo, você quer saber de uma coisa? Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então é melhor que a gente não se case. Veja o nível de avareza do coração daquela gente. O nível de avareza do coração daquela gente foi maior do que a dureza interior que os levava a repudiar as mulheres. Maior até do que a tradição, que não dava liberdade às mulheres e continuavam escravas pela lei. Isso é de um nível de avareza. Você já ouviu falar de avareza espiritual, de avareza ministerial? Cara, isso, meu Deus, tem alguém aí, gente? Isso é muito forte. Ah, então é melhor não casar, quer dizer, é melhor deixar indivíduos, né, mulheres e homens também, de qualquer forma, né, sem sonho de futuro ou companhia na sua velhice. Olha o nível de avareza. Então, deixa as pessoas terminarem os seus dias sem ninguém. Aí, versículo 11, palavras de Jesus. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Jesus está deixando claro que o assunto da conversa deles é um assunto muito particular e precisa ser estudado individualmente, caso a caso. E ele está dizendo, sim, nem todos os homens poderiam receber aquela palavra. Por que Jesus faz essa observação? Porque nem todos os homens precisam ouvir sobre aquilo.
porque para Deus nada é impossível. Existem muitos casos que, se partirem pelo caminho do arrependimento, do perdão, da humildade, são dignos de solução de Deus, pois para Deus nada é impossível. Ele está dizendo, tem alguns casos que não servem. Para outros sim, mas para alguns não. E aí ele diz assim, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Quem pode receber isto? Receba. Cara, eu sou apaixonado por Jesus. Nesses últimos dias, tem tantas filosofias e ideologias contestando, criticando, tentando diminuir, apagar a mensagem, a voz, o verbo, mas é brilhante, Jesus. Jesus, ele deixa o assunto nesse tom de colocação muito mais sério e muito mais responsável. Você tem que ler o contexto. Confronto de repúdio, divórcio, organização de princípios, como era com Adão e Eva, como é que Deus cria essa associação e a reconhece, como é que o Senhor o abençoe, como é que é feita a conexão com aquilo que cobre, conecta e liga, como é que é desfeito isso, qual é o processo. Ele falou, nem todo mundo serve essa palavra, porque alguns estão lutando pela misericórdia e intervenção de Deus. Imagine você batendo esse papo com Jesus, imagine você tendo esse nível de conversa com Jesus. Jesus aqui agora revela, a palavra de Jesus aponta para três tipos de matrimônio. Jesus dá 3 tipos de matrimônio. Gente, se Jesus estivesse isolando o eunuco nessa condição de conflito quanto a conflito de sexualidade ou de descaracterização quanto à sua feminilidade ou masculinidade, ele tinha citado isso uma vez só e o tratado seria outro. Ele está dando níveis de matrimônio em condição de eunuco. Eu vou te explicar o que é isso. Ele está dando níveis de matrimônio nessa condição de eunuco. Então, entenda primeiro a palavra eunuco. O que significa a palavra eunuco? O que se sabe sobre o que é um eunuco? O que é isso? O que sempre se falou? Um eunuco é uma pessoa castrada. Um eunuco é uma pessoa sem órgão genital. Um eunuco é uma pessoa sem definição sexual. Né? Um eunuco é uma pessoa que escolheu se abster do sexo, da atividade sexual. Mas não é isso. A palavra eunuco não significa isso. Eunuco é uma pessoa que se consagra e se dedica a uma vida ou a uma causa sem pensar em si mesmo e sem projetar para si mesmo a sua própria vida. Independente de quem ele decida servir. E por tempo indeterminado. Vou falar de novo. O eunuco é a pessoa que decide se consagrar a uma vida. Ele decide se consagrar a uma causa. Ele projeta, ele nega a si mesmo, deixa de projetar a sua própria vida, independente da causa ou de quem ele decida servir por tempo indeterminado. Por isso que Jesus vai deixando claro que nem todos podem entender essa palavra por causa dessa condição do eunuco. Dessa condição eunuco. Então, olha só que coisa. Vocês estão sentados? Está todo mundo sentado? Quem estiver dirigindo, cuidado. Foco. Olha que coisa maluca. Que melhor condição de eunuco há do que um esposo ou uma esposa que escolheu dedicar a sua vida inteira ao outro e que verdadeiramente se castra para todos os outros relacionamentos, abrindo mão de intimidade extraconjugal para se manter fiel a alguém para sempre. Ah, para de brincadeira, vocês estão aí, gente?
Essa é uma condição eunuco. Eu decidi amar você para sempre, viver você para sempre. Eu me lembro da minha avó. Morreu com os 84 anos. Minha avó era famosa nessa frase que você já deve ter ouvido aí por outros antigos. Meu filho, no meu tempo, a gente não mandava embora, a gente consertava. Já ouviu isso, pastor Rogério? No meu tempo, a gente não quebrava, a gente consertava. Havia uma entrega, uma condição eunuco de se entregar pelo outro e servir para sempre. Até mesmo para suportá-lo, para entendê-lo na sua fraqueza, na sua dor, na sua condição, de repente, não tão madura. Então, não vamos inventar coisa. Gente, não vamos nos tornar tão ideológicos quanto. Jesus colocou bem a palavra. Ele está conectado aqui ao matrimônio, porque o assunto, aqui está o contexto. Então, primeiro, vamos anotar. Primeiro, lembrando que todas as minhas observações vão estar em PDF, porque isso vai sendo anotado e vai ser disponibilizado no clube. Você pode até baixar depois e fazer uma apostila de aula, se você quiser. Então, primeiro, Jesus disse que o primeiro tipo do eunuco são os que nasceram assim, desde o ventre da sua mãe. Vamos explicar? Existem matrimônios que os cônjuges, você deve conhecer alguém, eles se conhecem desde o ventre da mãe deles. Eu conheço N casais que cresceram juntos. Deus os uniu com um propósito de ventre. Eles são inseparáveis e se completam na fidelidade. O amor, a fidelidade deles é o testemunho deles em público. Então, existem pessoas de ambientes e de úteros e de ambientes e úteros tão próximos que decidiram ser eunucos para sempre um do outro. Essa é uma primeira condição. Viver para o outro para sempre. Jesus está dizendo isso. Segundo, Jesus está dizendo que existem eunucos que foram feitos pelos homens. Quer dizer, significa que muitos relacionamentos, casamentos, aconteceram, por exemplo, por sujeição e ameaça de pai e mãe. Por ameaça de tradição de família. Por ameaça de tradição religiosa. Lembra de antigamente? Agora vai ter que casar? São casamentos gerados por causa da preocupação com o nome da família. Não, mas vai quebrar a tradição da família. Você precisa dedicar a vida, porque o nome da família está em jogo, nosso dinheiro está em jogo. Foram feitos indivíduos eunucos no sentido de dedicar a vida para e para sempre, por causa da vergonha, do escândalo com que se envolveram. Condição de vergonha. Casamento, né, que quando acontece sem perdão, sem restauração, é praticamente vulnerável a qualquer circunstância. E a terceira condição, ele diz, e aí tem o terceiro, né, que se fizeram a si mesmos eunuco por causa do reino dos céus. Olha a palavra que ele usa, por causa do reino dos céus. Quer dizer, existem muitos matrimônios infelizes, em que as pessoas simplesmente decidiram permanecer ali porque têm medo do inferno. Amam a Deus acima de qualquer coisa, o suficiente para permanecer num lar opressor, num lar infeliz. Não tem uma vida normal, mas vivem como se tivesse em nome de uma causa. Estão juntos porque não querem ser motivos de escândalo. Tem muita coisa envolvida, né? Pastor, essa a pergunta que normalmente faz. Essas pessoas vão perder o galardão? Não, eles não perdem o galardão, mas eles vivem infelizes. Eles vivem infelizes o resto da vida. E aí o texto continua. Mais uma vez, crianças entram na história. Versículo 13. Então lhe trouxeram alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse.
mas os discípulos o repreendiam. É interessante essas mudanças de ambiente, como é forte a forma com que o Senhor termina os seus conteúdos. Esse ato específico de imposição das mãos, de orar sobre crianças, você vai entender por que ele transicionou. Escute isso, ó. Repúdio, divórcio, princípio, conflitos matrimoniais, 3 ambientes matrimoniais, criança sendo abençoada e um jovem rico em conflito. O que isso tem a ver? Está tudo no capítulo 19. É tudo o mesmo assunto. É tudo o mesmo assunto. Então é estratégica essa mudança radical. É o seguinte, é os eunucos, Senhor, tem umas crianças aqui, o que a gente faz com elas? Vamos abençoá-las. Então, o ato de imposição das mãos, de orar sobre crianças, determina o destino profético delas. Determina o futuro delas. É aquilo que elas haveriam de experimentar em Deus. Aí vamos construindo o raciocínio. Eu amo Jesus por causa disso, olha só. Aí o versículo 14, então Jesus disse, deixe vir a mim os meninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, são muitos os embaraços que se levantam contra a vida de uma criança para impedir o relacionamento deles com Deus. Então Jesus diz, veja que Jesus fala sobre isso logo após a discussão exaustiva sobre o matrimônio. Gente, traz essas crianças aqui para eu abençoar, porque eu não sei em que ambiente matrimonial eles nasceram. Em que ambiente matrimonial eles são gerados. Traz eles aqui para eu dar um destino para eles. Percebe? Veja que Jesus fala sobre isso logo após o contexto da discussão do matrimônio lá atrás. Então, definitivamente, a rebelião de crianças com relação à vida com Deus e até a resposta que elas dão à sociedade é reflexo da triste condição amarga das famílias que foram geradas sem a associação de Deus. Sem associação de Deus. Se 2 indivíduos permanecem juntos, mesmo não se amando, e ainda assim insiste numa aparência, gente, isso vai ser transferido sobre as crianças. Senhor, e essas crianças aqui, o que a gente faz? Traga aqui depressa. Tá? Traga isso, traga depressa. Vamos abençoá-los, porque a condição da onde eles estão vindo, aí você vai entender por que o jovem rico aparece no texto. Porque uma família que não tem associação do favor de Deus e crianças que não têm sobre eles a bênção de Deus. Ah, que Deus abençoe os nossos ministérios infantis nas nossas igrejas. Porque a gente não sabe como essas crianças saem de suas casas, em que condição elas saem de casa, em que condição elas chegam na igreja. Aí o versículo 15 é muito rápido. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu. E essa história aqui ela é muito interessante, porque nós descobrimos a demagogia, a soberba e a avareza que está no coração de um jovem rico que perdeu o seu time discipular. Olha só, nós temos uma discussão sobre o matrimônio, nós temos uma observação sobre a bênção das crianças e o seu futuro, e nós temos um jovem rico. Vai conectando tudo isso. Isso é uma escalada de acontecimentos. Matrimônio ruim, crianças sem futuro ou equivocadas no seu princípio de relacionamento com Deus e fé. Consequência, jovens ou religiosos demais ou arrogantes demais na sua relação com Deus. Aí começa a história, do 16 ao 23. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para descobrir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 18. Disse-lhe ele, quais?
E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Versículo 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Nós temos aqui alguns erros que o jovem rico comete na sua abordagem a Jesus. Isso diz muito da sua estrutura de família. Isso reflete muito sobre as mãos que sim ou não os abençoaram para o futuro. Isso reflete muito sobre aquilo que foi exatamente o exemplo dos matrimônios de onde ele foi gerado. Até hoje, essa arrogância de abordagem a Jesus, essa demagogia, essa avareza religiosa provocam esse mesmo efeito. Ele começa chamando a Jesus de bom mestre. Quer dizer, ele chamou a Jesus de bom mestre. Ele chega para Jesus e diz assim: ei, sábio, ei, você aí que tem uma filosofia diferente, um jeito de pensar não tão ortodoxo ao nosso, você que é detentor aí de um discurso novo. E a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria maior do que Salomão. Então ele chega numa condição: você aí que é um bom mestre, posso te fazer uma pergunta? Então, primeiro erro grosseiro, primeira arrogância, primeiro ato demagógico de avareza religiosa. Você aí, inteligente, você que tem um discurso aí essa inteligência, me responde uma coisa: achar, se aproximar de Jesus, se aproximar da palavra de Deus e achar que é só um contexto de inteligência filosófica religiosa. Achar que Jesus é apenas um conjunto de palavras antigas. Tem pessoas que a sua relação com Deus e com a palavra de Deus é isso. Segundo erro desse jovem rico com relação a Jesus. Depois da pergunta, o infeliz diz assim, ó: que bem eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele está dizendo assim, ó: o que eu preciso pagar? Quanto custa isso aí que você está oferecendo? O que eu preciso pagar? Arrogância, prepotência. Então, nas entrelinhas, Jesus está dizendo: rapaz, deixe de ser arrogante, não é você quem paga, sou eu que pago, não é você quem dá a sua vida, sou eu que dou. Qualquer coincidência é mera semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quando é que paga isso aí? Não paga, rapaz. Agora, presta atenção na pergunta dele. O que eu preciso pagar para conseguir a vida eterna? Jesus responde assim, ó: porque me chamas de bom, não há bom senão só o que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele pergunta sobre a vida eterna, mas a resposta de Jesus é sobre a vida. Jesus não responde sobre a vida eterna. Olha, você quer se dar bem nessa vida? Eu acho que você precisa se dar bem nessa vida. Só pela tua abordagem, você tem muitos problemas nessa vida. Honra, guarda os mandamentos. E aí ele diz assim, ó: quais? Quais? Quais mandamentos eu tenho que guardar? Jesus, na sua pedagogia, na sua excelência, na sua didática espetacular, ele diz: guarda os mandamentos. Quais? E os mandamentos, gente, Êxodo capítulo 20, são 10, divididos em 2 grupos. 6 itens dos mandamentos tratam do relacionamento homem com homem. 4 tratam do relacionamento homem com Deus. Homem com Deus. E quando Jesus diz assim, ó: você quer se dar bem na vida dos homens? Você quer se dar bem na vida dos homens? Então, Jesus, estrategicamente, ele cita os 6 pontos dos mandamentos que dizem
que se você respeitar esses pontos na relação com os homens, você vai pelo menos se manter vivo. Quais são eles? Não mate, porque não é você que deu a vida. 2, não cometa adultério, porque a mulher não lhe pertence. 3, não roube, porque não é seu. 4, não fale daquilo que você não sabe. 5, honra o teu pai e a tua mãe. 6, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo, se você não matar ninguém, se você não cometer o adultério, se você não roubar nada de ninguém, se você parar de falar o que você não sabe, se você honrar o seu pai e sua mãe, se você amar as pessoas como a ti mesmo, você vai ter uma vida boa. Uma vida boa. É por isso que você ouve pessoas assim, pastor do céu, eu tenho um amigo, um vizinho, um colega de trabalho que só falta ser crente. Já ouviu essa expressão? Rapaz, o cara é casado com a mesma esposa há muitos anos, os filhos estão em casa, não tem vício de droga, é uma casa ordeira, organizada, não tem bagunça, nunca vi ele beber, nunca vi ele fumando. Pastor do céu, só falta ser crente. Ô povo bom! E aí você olha para você dizendo, meu Deus, por que esse povo que parece tão bom não sofre como eu, enfrentando culto, chuva, tendo que orar, buscar o Senhor, processo de jejum, entender sua palavra, parece que é tão pesado, esses caras estão em boa, estão na boa. Qual é a diferença aqui? Aí a arrogância e a prepotência do jovem fez ele dizer assim, ó, versículo 20, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Não era tudo isso, os mandamentos são 10, Jesus citou 6. E a arrogância dele era tanto que ele esqueceu dos outros 4. Qual é os outros 4? Somente a Deus adorarás, não terás jamais diante de você imagem de escultura, somente o Senhor Deus servirás e somente ao Senhor prestará culto. Faltou o relacionamento de temor a Deus, faltou o culto. O que faz diferente? O que faz a diferença entre eu e o cara gente boa lá da esquina? O culto! A quem ele adora. Não, tá tudo resolvido. Ah, tá tudo resolvido? Então tá. Então pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu e vem e me segue. Ele entra em conflito, porque você não consegue ter ato de generosidade, você não consegue ter ato de bondade, você não consegue olhar, perdoar, estender, se doar, se você não for consumido por Deus numa relação de altar. Cara, é muito simples. A mulher não é sua, não mexe. Você não sabe da história, não é da sua conta. Você não deu a vida, não tira de ninguém. Se não te pertence, não peca. Honra seu pai e sua mãe, pelo amor de Deus. E respeite as pessoas. É simples. Agora, para você, olhar para alguém abaixo de você e exercer sobre ele misericórdia, compaixão, mãos estendidas. Você tem que ter uma relação com Deus a partir do altar. E aí a Bíblia diz, e o jovem, ouvindo isso, retirou-se triste, porque possuía muitos bens, porque não há felicidade que se sustente fora de Jesus. Ele se retira, ele vai embora, e mal sabia ele que aproximadamente 70 anos depois, o general Tito viria sobre Jerusalém, destruiria toda a cidade, levaria todo o ouro da província e região, inclusive o ouro daquele rapaz. Você não sabe do seu amanhã. Você não sabe do seu futuro. Você não sabe do que está por vir. Então, a melhor opção é caminhar com Jesus. A melhor opção é seguir com Jesus. Aí Jesus diz no versículo 24, 25, 26 e 27. Vamos pegar esse contexto aqui. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, rapaz, quem é que pode nos salvar? Lá atrás eles disseram assim, é melhor não casar. Agora eles dizem assim, ai meu Deus, quem é que pode nos salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos.
o que receberemos. Eles estão num nível de discussão e Jesus os conduz a um nível de morte, de orgulho, e prepotência e presunção. Escreve aí, ó, do lado do seu caderno, da sua Bíblia, depois faz um post, tira uma foto sua, faz um post, escreve embaixo, bem chique assim, ó. Homens mortos não sentem dor. Espiritualmente falando. Tudo ofende, tudo magoa, tudo machuca, tudo fere, tudo causa dor, tudo causa revolta, tudo causa ira. Morra! Disse Paulo, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Estou crucificado com ele e a vida que eu vivo no corpo agora, eu a vivo no Filho de Deus. Se você está morto para esse mundo, cara, podem te ofender, podem te magoar, podem te incompreender. Olhar para você e dizer, mas esse cara é muito maluco, cara. Eu já bati tanto nele, já ofendi tanto nele, eu já humilhei tanto nele, não muda nada nele. Cara, eu já morri. Eu já morri. Você não pode matar alguém que já morreu. Não tem como. Pedro está sacando o negócio. Ele está dizendo, meu Deus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos agora. Então, definitivamente, os tesouros do reino dos céus, eles não são atrativos para os ricos dessa terra. Eles não são atrativos. O dia de confiar no Senhor é hoje, gente. Porque o amanhã não nos pertence. O dia de confiar no Senhor é hoje. O amanhã não nos pertence. Aquele rapaz não se deu conta de que em poucos anos ele perderia tudo, tudo, tudo pelo qual ele achava que aquilo era privilégio possuir. Privilégio possuir. Aí o versículo 28, Jesus diz assim, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está citando Apocalipse, capítulo 21, no comentário de Apocalipse, a gente fala sobre isso. Jesus está citando o livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, e ele está falando sobre a posição apostólica da igreja no futuro como juízes e sacerdotes sobre a nação de Israel. Isso aí, quando a gente entrar no Apocalipse, a gente fala sobre isso sistematicamente. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Todo o processo de renúncia são sementes no reino de Deus e haverá colheita sobrenatural. Você quer algo prático sobre isso? Ele está citando, eu sei que você terá casa, eu sei que você terá irmãos, eu sei que você terá irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, mas por amor do meu nome, quer dizer, ame-os, mas não ame-os mais do que a mim. Como é que eu posso amar o Senhor acima de todos os outros? Mantendo-os comigo junto do altar de Deus. E todo o processo de renúncia, ela tem o peso sobrenatural de sementes no reino de Deus, que atrairão colheitas proporcionalmente sobrenaturais. E aí o versículo 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Então, diferente do que uma visão apocalíptica sobre isso, Jesus está respondendo uma pergunta a Pedro. Lembra quando eu falei para vocês? Preste atenção para quem ele fala, em que condição ele fala, por que ele responde a quem ele responde. Então, diferente do que muita gente pensa, esse versículo 30 aqui, ele fala sobre liderança e ministério. Ele fala sobre liderança e ministério. Nem sempre os seus primeiros líderes serão seus líderes até o final. Pastores que me ouvem, guardem esta palavra para que você não sofra o conflito do abandono.
Eu tinha uma ideia, eu esperava de uma forma. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que eles nunca serão? Poderão não ser até o final. Porque as batalhas de uma geração são vencidas com os filhos nascidos em casa. 318 dos filhos nascidos em casa vencem as batalhas que estabelecem o reino da visão, da cultura e da linguagem. Então quer dizer que os outros que chegam depois não têm condições de acessar? Claro que tem, mas eles precisarão humildemente sobreviver ao processo da circuncisão da visão do ambiente. E, geralmente, quem chega com muito histórico e pouco feito é orgulhoso demais para esperar o tempo da cura, da circuncisão. Então dói. Então dói. Jesus está dizendo, prepare-se para ser surpreendido. Você vai ver como os últimos vão reagir. Isso não significa que não se trabalhará, não se servirá. Mas a força e a visão para conquistas relevantes são filhos nascidos em casa e aqueles que humildemente se submetem ao processo da circuncisão da visão do ambiente. A Bíblia diz que as grandes guerras que se têm pela frente, ministerialmente, são vencidas pelos filhos nascidos em casa e não por um exército de estrangeiros que não se submete à circuncisão. Você pode ver os filhos da casa, amam tudo, são apaixonados por tudo, não cobram o pai de nada e são apaixonados por todo o ambiente, não importa o que aconteça. O estrangeiro precisa sobreviver ao processo da circuncisão ministerial da visão. E muitos não suportam, porque há muito orgulho envolvido. Muito orgulho envolvido. Vocês estão aí, gente? Isso é muito sério. Guarda isso no seu coração. Se Deus lhe movimentou por diversos ambientes, se você para em um ambiente onde você está se encontrando com a possibilidade de se refazer, de se reciclar. Pastor, parece que a minha vida virou um caos. Todo caos é positivo. É a partir dele que você vê a luz, é a partir dele que você prova da movimentação, é a partir dele que você avança. Gente, não esqueça disso, é de glória em glória, é de fé em fé. A fé de ontem não move a fé de hoje no sentido de que você precisa, glória em glória, fé em fé, glória em glória, fé em fé, glória em glória, fé em fé, até a estatura do varão perfeito. Sempre crescendo. Sempre evoluindo no sentido de relacionamento com ele. Sempre, sempre, sempre. E para alguns, o processo pode durar a vida toda. Jesus apenas se limita a dizer assim, Ele diz assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, nessa condução da manifestação do reino de Deus até a manifestação sobrenatural minha naqueles dias. No mínimo, você tem pelo menos umas 28 mensagens para você pregar daqui para frente, ministrar, compartilhar, falar com seus líderes, falar com seus pastores, falar com seus amigos, falar com seus familiares, falar com o seu coração. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E assim nós concluímos, Mateus capítulo 19. Eu quero dizer para você que está no Instagram, você que está aqui na sala do Zoom comigo. Essa é a nossa classe do Abba Club, Escola de Interpretação Bíblica Revelada e Criativa do pastor Ben-Hur Lopes. Estas aulas, nesse retorno da nova plataforma, elas estão sendo dadas gratuitamente por 5 semanas. Essa é a 4ª semana. Semana que vem é a última semana que essas aulas serão livres, serão abertas ao público. Depois, todas as terças-feiras, as aulas serão exclusivas para os alunos do clube. Toda terça-feira você tem uma aula comigo ao vivo, e depois essa aula fica gravada com conteúdo em PDF para você baixar, explorar, estudar e rever quantas vezes você quiser. Algumas pessoas estão mandando textos aqui, pastor, sobre a questão do valor da sala. Gente, é o mesmo valor desde o início, há quase 10 anos atrás. Eu sei que tem escolas cobrando R$100, R$150, seja qual que for o valor. É o mesmo valor. É R$ 49,90 por mês. Só isso. É para manutenção do time, manutenção da equipe, para que você possa ter a oportunidade de aprender a Bíblia a partir da sua própria Bíblia, assim como eu fiz, lendo a Bíblia com você. Lendo a Bíblia com você. Então, nós estamos deixando no clube toda a interpretação do Novo Testamento, parte do Antigo Testamento, e assim a gente vai construindo isso até o final.
Então, se você ainda não faz parte do Aba Club, você tem que acessar abaclub.com.br. Tem dúvida? Vai no link da bio do Instagram, clica lá e se inscreve agora, se ainda der tempo, se ainda tiver condições de você acessar a sala, pela quantidade de alunos que a gente tem. Acessa lá. Faz parte desse grupo, faz parte desse tempo novo de Deus para a sua vida. O que mais me deixa muito emocionado não são só aqueles que estudam para aprender a partir do seu coração e conhecer melhor a Deus, mas a condição de podermos ajudar pastores, líderes, professores de escola dominical e outros muitos que dizem, pastor, é impressionante porque fica tão fácil e tão acessível. E o legal é a fonte inspiratória, é como você, é a fonte que passa a jorrar de inspiração dentro de você. E eu tenho os retornos dos testemunhos. Pastor, eu preguei muitos dias, eu preguei muitas mensagens, porque eu sei que é exaustivo. Pastorear, conduzir pessoas, ainda ter que se reciclar para falar a respeito de conteúdos bíblicos é muito estressante. Deus dá algumas habilidades que tornam isso uma forma mais prática, mais fácil. Deus nos dá veias. E é isso que eu estou fazendo com você na abaclub.com.br. Tá bom? Pessoal do Instagram, a qualquer momento, essa live ela pode ser encerrada aí pelo Instagram, tá bom? Lembrando que no Instagram a aula fica disponível por 24 horas. Se você tem alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, vem para a sala do Zoom agora. O link está lá na bios do Instagram, ok? Maravilha! Pedir ajuda aí para o nosso time, Priscila, se estiver por aí. Se tem alguém que deseja, ok? Fazer uma pergunta. Vou até abrir a Bíblia aqui no nosso assunto. Se você deseja fazer uma pergunta, você pode levantar, tem uma mãozinha que você clica aí na sala do Zoom, você clica aí, uma mãozinha. Se alguém fizer uma pergunta pelo Instagram e eu conseguir ver, o pessoal está perguntando se vai ter aula pelo YouTube. Existem aulas estratégicas que eu darei só para o YouTube, mas vocês ficarão sabendo quando a gente chegar nisso aí, tá bom? Muito bem. Alguém diz aqui, não preciso jantar hoje, porque o alimento já me surpreendeu, é suficiente? Amém. Muito bem. Tem alguém com a mãozinha levantada? Vamos ver aqui. Legal. Meu Deus, o meu entendimento está recebendo luz. Uma estrutura pronta para aplicar. Eu nunca fiz essa ligação. Legal, vamos fazer mais coisas juntas aí. Né? Pastor, eu aprendi dessa forma que o senhor falou, mas agora os meus olhos se abriram. Ok. Não, a escolha do eunuco não é feita por ele. Eles são feitos em condição, como ele explicou, relacionamentos muito próximos em condição de família, pressão sofrida por homens ou sistemas, ou, enfim, sociedade, ou a própria escolha de aceitar. Tem gente que às vezes, os próprios filhos dizem, pai, por que o senhor continua? Ou mãe, por que você continua? Ele diz, meu filho, eu aceitei servir desse jeito. Você sabe que quando a esposa do Martin Luther King estava no leito de morte, né? O bispo T.D. Jakes, que eram muito amigos, ele esteve no leito de morte já praticamente convalescendo da esposa do Martin Luther King. Aí o T.D. Jakes perguntou para ela como era ser esposa de Martin Luther King. Aí ela disse assim, quando eu descobri o meu propósito e que a minha vida era servir aquele homem, eu acalmei meu coração. Então, se fez eunuco na condição de independente do risco que se correu e viu o marido ser morto, escolheu amá-lo e servi-lo enquanto viver. Essa é uma condição eunuca. Tá bom? Obrigado, Tiago. Hoje foi claro como o sol no meio-dia, sem perguntas. Alguns estão se despedindo porque precisam dormir. E eu entendo o horário, porque no Brasil é mais tarde. Priscila, alguma pergunta? Alguém especificamente? Não, pastor, eu fiquei só com uma coisa aqui, que Jesus fala para eles que eles vão, os 12 estarão no trono, né? E aí eu fico pensando, Judas vai estar lá? É por isso, essa é uma pergunta clássica, porque os 12, o número 1 e o número 2 é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, essa estruturação de princípio e fim, ele está dizendo que toda a estrutura de começo, meio e fim, do que era, o que é, o que há de vir, aquilo representa a igreja. Claro que os discípulos estarão lá, menos Judas.
Então não é o número dos, eles estarão sim, mas toda a igreja. Há alguns pensadores que interpretam que o número 12 se completa pela estrutura do que a igreja se torna. Mas aí há divergências, porque eu já vejo a igreja como noiva, porque João vê a ataviada e descendo. Então, é esse governo. Na verdade, é o governo de Deus. Estará ali todo o princípio e governo de Deus. Ok? Obrigada, pastor. Não é os 12 apóstolos sentadinhos, cada um numa cadeira, governando as coisas. É o sacerdócio real da igreja, com toda a estrutura apostólica. Por que ele cita apóstolos? Porque a igreja ela é apostólica. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que ele vê, né, a coroa com as 12 pedras, porque ela é uma igreja apostólica. A igreja é apostólica. Amém, gente? Amém. Obrigada, pastor. Muito bem, muito obrigado por você ter estado aqui comigo hoje nessa aula. Semana que vem, Mateus, capítulo de número 20, tá bom? Prepare-se, vai ler no seu texto aí e nós vamos estar juntos. Se você está aqui no Instagram e quer fazer um print da tela para você postar e comentar alguma coisa a respeito da aula, você pode fazer. Deus te abençoe, obrigado por você estar aí. Lembrando que essa aula no Instagram só vai permanecer aí por 24 horas. Quer conhecer mais do Aba Club? Acesse o link que está na bio ou vá direto para o abaclub.com.br. Deus te abençoe. Chegamos a quase 80 pessoas no Instagram. Isso é muito legal. Pastor Lucas Paz, tenho saudade de ti, meu amigo. Deus te abençoe e te guarde. É muito bom vê-lo aí. Espero que você esteja bem. Amigo de muitas, muitas datas. E é bom ver gente querida aqui. Abraço, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, e que o Senhor sobre você levante o rosto e guarde você em paz. Obrigado por essa aula. Amém. Fazer isso junto com você. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem, última aula aberta para o público. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. E essa foi mais uma aula do Aba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.